E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro. Lembrando a vocês que hoje, quinta-feira, eu vou fazer uma live aqui no canal, 8h15 da noite. Terça-feira não tivemos a nossa live, então vou fazer hoje, tá? Quinta-feira, perguntas e respostas com os inscritos, só a gente. Vou entrar aqui, responder vocês, trocar aquela ideia, falar de Botafogo. Então hoje, quinta-feira, 8h15 da noite, aguardo vocês. Nesse conteúdo de agora, vários temas importantes para a gente atualizar sobre o Botafogo. Os principais, porque são vários temas mesmo. Eu vou falar do Ilharão. A galera pergunta muito, né? Como é que tá a dívida do Ilharão? Já pagou o Botafogo? Vamos falar do Ilharão. Dívidas que o Botafogo tá pagando. Vamos falar também sobre o Textor. Deu uma entrevista coletiva no Lyon, lá na França. Falou muito sobre o Botafogo. Disse que pretende, com vendas, agora no começo do ano que vem, faturar bastante no Botafogo, 620 milhões de reais só em vendas de jogadores. Quero falar também sobre o Almada, o Adrielson. Ele confirmou que o Adrielson em dezembro volta para o Lyon, o Almada vai para o Lyon também no começo do ano. E para fechar, o Arthur Jorge está fora do jogo de sábado contra o Corinthians, no estádio Newton Santos, 9 horas da noite. O Gregory também está fora, ambos suspensos. E o Alex Telles, lateral esquerdo, já está no bid. Vários temas mesmo, acompanha até o final. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do Botafogo. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre o Botafogo e São Paulo. Algumas rapidinhas aqui sobre ingressos. Na próxima quarta-feira, estádio Newton Santos, 9h30 da noite, o jogo de ida da Libertadores contra o São Paulo. E restam agora menos de 5 mil ingressos para a torcida do Botafogo. Isso deve esgotar. Por exemplo, vai abrir para o público geral. Você que não é sócio torcedor, cara, você está esperando abrir a venda para o público geral. Isso vai acontecer amanhã, sexta-feira. Só que eu acredito que até amanhã talvez já possa isso estar esgotado, porque restam menos de 5 mil ingressos para o jogo contra o São Paulo. O resto, meu irmão, foi tudo para sócio. Então o que eu falo, pode, cara, vire sócio, porque vai chegar um momento que realmente no estádio Newton Santos a gente só vai ter sócio. E tá arriscado isso acontecer já contra o São Paulo, porque restam menos de 5 mil. E se esgotar hoje, não vai dar nem tempo de abrir amanhã para o público geral. Então vire sócio se puder. Corinthians, sábado, estádio Newton Santos, 9 horas da noite, Campeonato Brasileiro. Ontem o Fortaleza perdeu para o Internacional por 2-1 no Beira-Rio. Então, cara, agora só depende da gente realmente para ser campeão, porque o Fortaleza estava 2 pontos atrás da gente, estão ainda a 2 pontos atrás da gente, só que tinha um jogo a menos, já não tem mais. Perdeu para o Internacional ontem por 2-1 no Beira-Rio. Então agora, meu irmão, o Botafogo é líder só dependendo dele. O Fortaleza já não tem como mais passar nesse jogo a menos, porque perdeu esse jogo. A Leste Superior já está esgotada para o jogo de sábado contra o Corinthians. Cara, se puder, vá. Vá sábado no estádio Newton Santos, apoiar o Botafogo. É fundamental a presença do torcedor nessa reta final de campeonato brasileiro. Olha, uma rapidinha sobre o caso o Ilharão. A galera pergunta muito, né? Cara, lembrando que agora o Botafogo é SAF, o John Textor é quem manda no Botafogo. O dinheiro, só para deixar claro, o dinheiro do Ilharão, quando entrar, vai para o Botafogo associativo. O Durcésio Melo, ele é o presidente do Botafogo associativo, toma conta dos esportes olímpicos, não tem nada a ver ali com a SAF. Então esse dinheiro do Ilharão, quando ele entrar, ele vai para o Botafogo associativo. Vai lá para o
Durcésio Melo, que é o presidente, não vai para a SAF, não vem para o John Textor, só deixando isso claro. E o Durcésio Melo, ele participou do canal Panorama Glorioso, dizendo sobre o caso Ilharão. Ele disse que isso deve acontecer ano que vem, 2025, o Ilharão vai pagar o Botafogo, lembrando que isso já está acontecendo desde 2019, na época o Ilharão ele tinha que pagar ao Botafogo 4 milhões de reais, esse valor até agora, de 2019 até agora, né, 2024, tá atualizando, então ele já não vai pagar mais 4 milhões de reais, ele vai pagar 6. O valor atualizado da dívida já está de 6 milhões de reais. Então, o Durcésio, presidente do Botafogo Associativo, disse que até ali o ano que vem, 2025, isso será concretizado. O Ilharão vai pagar o Botafogo, não importa se a gente é SAF, se esse dinheiro agora não faz mais falta pra gente. Claro, vai ajudar muito lá o associativo, os esportes olímpicos, mas por questão de honra, né? Isso aqui é questão de honra. Ele sai do Botafogo naquela polêmica pro Flamengo, então o Ilharão ele tem que pagar, não importa onde vai entrar, ele tem que pagar. Quero falar com vocês agora sobre notícias boas em relação ao Botafogo estar pagando as dívidas. É isso aqui, cara, que tem que chegar também pra galera que fica pedindo fair play financeiro, né? Vamos lá, vamos atualizar notícias boas em relação a dívidas do Botafogo. Por exemplo, o Botafogo divulgou, né, que pagou ali 130 milhões de reais em dívidas cíveis, tá bom? Então o Botafogo liquidou 130 milhões de reais em dívidas cíveis. E o Botafogo quitou também, o Botafogo tá em dia com um regime centralizado de execuções. Isso aqui é pra gente pagar, né? Continuar pagando as nossas dívidas trabalhistas. Então o Botafogo pagando dívidas cíveis, o Botafogo continuando pagando dívidas trabalhistas através do regime centralizado de execuções. Então o Botafogo também está em dia com isso. Então, galera que pede fair play, galera que está preocupada com o Botafogo, vê aí, ó, o Botafogo tá pagando o que deve, tá pagando todo mundo, e isso é o que importa. Olha, e um tema bem bacana agora, porque o John Textor participou de uma coletiva lá no Lyon, na França, ele tá lá na França, e nessa entrevista lá no Lyon, muitas perguntas, e ele falou muito sobre o Botafogo, que faz parte da rede de clubes lá do John Textor. Eu percebi nessa coletiva que os torcedores, a galera do Lyon, tem um pouquinho de ciúme do Botafogo. Perguntaram pra ele, por que você tá focado tanto no Botafogo? Olha mais um pouquinho aqui pro Lyon. É ciúme, né? A mesma coisa que a gente fazia aqui. Ele vai comprar o Lyon, vai esquecer o Botafogo. E a galera do Lyon tá reclamando que ele tá dando muita atenção ao Botafogo, tá esquecendo um pouquinho do Lyon. E ele disse que o Botafogo passa... ele quis dizer que o Botafogo passa por algumas perseguições, alguns problemas, a galera enchendo o saco, fair play financeiro, então ele tem que ficar perto, tomando conta, para resumir a resposta dele em relação a isso. Mas nessa coletiva ele falou algo muito importante de vendas de jogadores do Botafogo já no começo desse ano, quando a temporada acabar. O John Textor disse que ele pretende arrecadar em vendas de jogadores 620 milhões de reais. Ele citou alguns jogadores que poderão ser negociados ou vendidos para outros clubes ou indo para outros clubes da própria rede de clubes do John Textor. Citou Almada, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, e o Adrielson na segunda parte do vídeo. Falou do Luiz Henrique, do Igor Jesus, do Cuiabano, dando a minha opinião já para vocês. Isso a gente já esperava, né? O torcedor botafoguense que ficar reclamando, chorando por causa disso, ou você tá se fazendo de maluco, ou você tá fingindo que não vê as coisas. Porque a gente sabe que jogadores no Botafogo vão entrar e vão sair. A nossa cobrança tem que ser o seguinte: vai negociar o Luiz Henrique, Cuiabano, Almada, entre outros, Igor Jesus, vai ter que repor com a mesma qualidade. O problema, gente, não é esses jogadores saírem. A reposição tem que ser à altura. Então é isso que a gente vai cobrar e é isso que a gente vai prestar atenção, porque tem que entrar dinheiro, o Botafogo tem que vender mesmo jogadores, o Botafogo tem um scout para isso. Então o importante que a gente tem que focar é o seguinte: negociou Almada, mandou Almada pro Lyon, vai ter que trazer alguém do nível dele.
Então é isso que a gente tem que cobrar. Porque uma base de um time titular a gente tem. Por mais que esses jogadores saiam, esses 4 que eu citei, Botafogo mesmo assim tem uma base de um time titular já para a próxima temporada. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Saiu um jogador de qualidade? O Igor Jesus foi vendido. Vai ter que trazer um centroavante do nível dele. Então é isso que a gente tem que cobrar. Fica aí que eu já volto. Aí eu vou falar sobre Almada, Adrielson pra gente fechar. E falar do Arthur Jorge, do Gregory, do Alex Telles. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, algumas notícias importantes aqui, pegando o gancho da primeira parte do vídeo. Nessa entrevista coletiva do John Textor lá no Lyon, ele confirmou que o Adrielson vai ficar somente até dezembro, vai voltar para o Lyon, está cobiçado no mercado da bola, segundo o John Textor, e o Lyon quer aproveitar o Adrielson na próxima temporada. E ele confirmou também que o Almada vai, tá? Então esses dois, o Adrielson e o Almada, ele deixou claro que vão para o Lyon. Tem a situação do Jefinho, tem a situação do Luiz Henrique, aí a gente vê como é que fica. Minha opinião rapidamente sobre isso aqui, vai muito do que eu falei na primeira parte. Saiu, tem que repor a altura. Agora, se o Botafogo ganhar a Libertadores, a gente vai jogar um Mundial. Eu acredito que isso acontecendo, algumas situações vão mudar. Por exemplo, o Almada vai pro Lyon. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, o Botafogo vai jogar o Mundial. Será que o Almada vai mesmo pro Lyon ou ele vai ficar mais um pouco para jogar o Mundial? Então vamos aguardar essa situação, não adianta sofrer por antecedência. E é o que eu falei, saiu, tem que repor, não adianta entrar em desespero, porque esse é o novo Botafogo. E pra gente fechar realmente agora, Botafogo e Corinthians sábado no estádio Newton Santos, Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite. O Arthur Jorge tá fora. Tomou o 3º cartão amarelo na última rodada, vai cumprir suspensão. Inclusive o técnico do Botafogo está indo para Portugal. Ele vai participar de um seminário amanhã, sexta-feira, tá? O Gregory também está fora, o volante, um dos principais jogadores para mim desse time. O Gregory também está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na última rodada. E quem vai comandar o Botafogo vai ser ali os auxiliares do Arthur Jorge. O Franklin Carvalho, né? Deixa eu pegar os nomes aqui. Franklin Carvalho e o João Cardoso, auxiliares técnicos do Arthur Jorge, vão comandar o Botafogo. E pra gente fechar, Alex Telles, lateral esquerdo, só faltava ele, já está no bid, foi regularizado ontem, quarta-feira, e já pode estrear com a camisa do Botafogo sábado, diante do Corinthians no estádio Newton Santos. Se você chegou até aqui, muito obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Hoje tem live, aguardo vocês. 8h15 da noite, perguntas e respostas com os inscritos, só a gente trocando uma ideia, resenhando, falando de Botafogo, aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.